Recursos computacionais 3, funções em linguagem C. Bom, esse exemplo 10 é um exemplo muito simples em que eu tenho na minha função principal apenas uma variável a do tipo inteiro inicializada em 2, então a vale 2, e uma variável b também do tipo inteiro. Bom, na linha seguinte eu chamo a função quadrado, passando para a função quadrado a variável a como parâmetro. Bom, o que acontece no meu programa? No momento em que eu chamo a variável quadrado, a função quadrado, essa função é executada. Então meu programa faz um desvio aqui para a linha 4, onde eu começo a definição dessa função. A função quadrado, o que ela faz? Ela recebe um parâmetro, nessa variável x, o parâmetro x, declarado também aqui como inteiro. Então, quando a função aqui na linha 13 é chamada, a variável x, o parâmetro x, aqui na definição da função quadrado, vai receber o valor da variável a. Então, x vai receber o valor da variável a. Aí, a função começa a ser executada, a função propriamente dita. Então, aqui entre as chaves vem a programação do que a função faz. Bom, essa função simplesmente eleva ao quadrado o valor recebido. Então, ela está aqui levando ao quadrado o parâmetro x. Para levar ao quadrado, aqui no caso, eu estou usando a função poll, que é uma função da biblioteca math.h. Bom, ela eleva x ao quadrado e o resultado disso eu estou atribuindo, salvando no próprio x. E depois a função retorna esse valor de x que foi elevado ao quadrado. Como esse valor que a função retorna, de x, sendo x uma variável do tipo inteiro, então a função retorna um valor do tipo inteiro. Logo, a função é do tipo inteiro. Bom, então a função retorna esse valor. O valor retornado pela função quadrado, aqui na função main, na linha 13, então, é atribuído a variável b. Depois da linha 14 eu simplesmente estou dando um print de a e b. Então pus aqui a igual a porcentagem i, no lugar desse primeiro porcentagem i vai aparecer o valor da variável a. Depois eu pus um b igual a porcentagem i, no valor desse segundo porcentagem i vai aparecer o valor da variável b. Vamos rodar aqui o programa. Vejam que o resultado desse print é a igual a 2 e b igual a 4. Ou seja, a, que começou aqui na declaração valendo 2, depois que eu chamei a função quadrado, o a continuou a valer 2, porque no resultado desse print aqui deu que o a vale 2, certo? Bom, quem vale 4 é o b, porque b recebeu o resultado de quadrado de a. Como a vale 2, então b vai receber valor 4.
função quadrado e o parâmetro x da função quadrado ter recebido o valor da variável a, e depois esse valor x ter sido elevado ao quadrado, isso não afeta a variável a, certo? Variável a é uma variável local da função main e x, né, é um parâmetro da função quadrado. Pois bem, vejamos agora o exemplo 11. O que nós temos nesse exemplo 11? Nesse exemplo 11, eu tenho aqui na função main a declaração de um vetor de nome vet de tamanho 5. E aqui eu já inicializei os valores desse vetor. Então eu já montei aqui, né, uma lista de 1 a 5. 3, 5. E nesse loop, posição 0 até a posição n-1 do vetor. Então eu estou acessando cada para imprimir o valor da tela. Então estou mandando imprimir aqui, ó, vet, porcentagem i. Então no lugar dessa porcentagem i, eu vou imprimir i mais 1. Para aparecer justamente no lugar da porcentagem i, qual é a posição do vetor que eu estou acessando, a primeira, a segunda, a terceira e assim por diante. Igual porcentagem i, e no lugar desse porcentagem i vai aparecer justamente o valor, né, que está na posição i do vetor vet. Eu estou fazendo esse loop aqui para imprimir todos os elementos do vetor. Certo. Só que antes aqui, vejam que eu estou chamando aqui uma função quadrado e estou passando como argumentos vet, que é justamente o nome do vetor, e nzão, né, com nzão valendo 5, que é justamente o valor do tamanho do vetor, certo? Bom, vejamos agora como está programada essa função quadrado. Vejam primeiramente que essa função quadrado não tem nenhum return. Essa função quadrado não retorna nada. Por isso eu a defini como sendo do tipo void. Vejamos quais são os parâmetros dessa função. Nzinho, e eu tenho aqui um v, um parâmetro v com colchetes vazios, né, como se fosse a declaração de um vetor vazio, né? Então é essa a ideia. Então, quando eu estou trabalhando com funções, com a função quadrado aqui, e eu passo um vetor como parâmetro, na hora de declarar essa função, é dessa forma que eu declaro e recebe o vetor, certo? Então eu dou um nome para o parâmetro, abre e fecha o colchete, de um vetor e não de um escalar, como no caso do n. Muito bem. Estou fazendo. Deixa eu só corrigir aqui. Na sequência, eu tenho um loop aqui, um for, para eu passar por todas as posições do vetor, né, saindo da posição 0 e indo até a posição n-1, né, por isso menor que n. E aí eu faço o seguinte, eu pego o elemento da posição i
parâmetro v, e elevo isso ao quadrado usando a função poll. E o resultado disso eu salvo na própria posição i do parâmetro v, que é a mesma ideia aqui do exemplo 10. Recebi x, elevei x ao quadrado e salvei isso no próprio x. Lembra que quando eu fiz isso aqui, eu retornava o valor de x ao quadrado e isso não alterava o a. Vamos ver o que acontece aqui quando eu trabalho com vetores. Vou rodar esse programa. Deixa eu fechar o anterior. Então olha lá o que acontece. Meu vetor original continha os números 1, 2, 3, 4 e 5. Quando eu mandei imprimir aqui o vet, olha o que aconteceu. 1, 4, 9, 16, 25. Então, 1 é o quadrado de 1, 4 é o quadrado de 2, 9 é o quadrado de 3. Então eu tenho os elementos do vetor elevado ao quadrado. O que isso significa? Isso significa que quando eu trabalho com vetores, e quando eu estou montando funções de vetores, nesse caso, o fato aqui de eu ter manipulado um elemento de v, resultou na manipulação do elemento do vetor original. Então é diferente desse caso aqui, em que x recebeu o valor de a e quem foi elevado ao quadrado na verdade foi só o x, permanecendo o a inalterado. Quando eu trabalho com vetores, isso não é possível. Então tem que ter muito cuidado na hora de trabalhar com funções de vetores, porque algumas manipulações aqui podem, na verdade, estarão de fato, na verdade, alterando os elementos do vetor original. Certo? Bom, o único detalhe de fato, realmente aqui que muda quando eu trabalho com funções de variáveis e funções com vetores, é na hora da declaração aqui, a declaração do parâmetro da função que recebe um vetor. Então eu dou um nome para o parâmetro e abro e fecho colchete. Essa é a única diferença das demais declarações de função.